Então é isso, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui o nosso debate, né? Eu gosto de chamar sempre de debate, não de palestra, porque a ideia é que todos vocês participem através do chat, né? Fica nessa parte superior aí da tela. Então vocês, com certeza, têm muito a contribuir para o nosso debate. O tema de hoje é o impacto, né, do Covid-19 nas relações privadas. Nosso foco aqui são as relações privadas. A gente vai fazer o estudo justamente das regras transitórias nesse período de pandemia. Essas regras, elas constam do projeto de lei 1179/2020. Não é isso, doutor André Negreiros? Exatamente. Eu peço ao doutor que faça aí a sua apresentação, sua breve apresentação, e para a gente poder dar seguimento, ok? Pronto. Boa noite a todos. Então, estou aqui junto com o professor Dr. Thales para a gente tratar sobre o assunto que ele já mencionou. A gente está unindo forças, né, para poder fazer um debate único aqui. Meu nome é André Negreiro, sou graduado em Direito e Administração, especializado em Direito Imobiliário e especialista também, especializado em Processo Civil e mestrando, advogado na área imobiliária, corretor de imóveis e avaliador imobiliário, certo? E juntos aqui nós vamos, pouco a pouco, ponto a ponto, tentar mostrar brevemente os principais artigos aí do projeto de lei e iniciar um debate para todos ficarem à vontade para poder dialogar e criticar, ou até mencionar fatos, casos, para poder desenvolver aqui o diálogo. Tá ok, professor? Perfeito. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Thales Pontes, eu já advogo aí há mais de 20 anos, minha amiga Ariadne me conhece de longas datas, então vai aparecendo aqui os cabelos brancos, né? E a gente, nessa advocacia militante aí de mais de 20 anos, tem sido preponderante uma atuação mais empresarial e imobiliária, né? Então, aí, dei assessoria para alguns cartórios aqui de Fortaleza, tive a oportunidade de trabalhar por 10 anos com o doutor Paulo Ayrton Albuquerque, filho, que era o guru aqui de todos os cartórios do estado do Ceará e além terras. Passei 10 anos aí com o doutor Paulo Albuquerque, aprendendo muito com ele, hoje desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Depois passei aí 10 anos lá no escritório Samir Gereissati, o nosso amigo Demétrio Gereissati, a turma boa lá do Samir, o Elvio, a Lara. E agora estou no escritório Andrade Goiânia, coordenando o núcleo imobiliário, né? Faço parte aí da Comissão de Direito Notarial e Registral do OAB Ceará, assim como o doutor André Negreiros, assim como o doutor Ariadne, que eu estou vendo aqui na tela. Estamos justamente aí nessa caminhada, né, lá na comissão, acompanhando aí as notícias, as novidades, o provimento que vem sendo estudado. Bem, leciono, coordeno alguns cursos jurídicos, inclusive na área imobiliária, né? Coordeno a pós-graduação em Direito Imobiliário. Então, feita essa breve apresentação, vamos adentrar aí no debate, né? No debate e na discussão do tema. Eu acho, viu, André, que a primeira coisa, quando a gente vai falar do projeto de lei 1179, é exercer um raciocínio acerca da necessidade efetiva desse instrumento legislativo. Realmente, o projeto de lei 1179, ele era necessário? Por que surgiu o projeto de lei 1179? Não, se está tramitando é porque era necessário. Não, mas me permitam a gente fazer um exercício aqui em cima da real necessidade. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que ver que temos uma legislação posta e nós temos todo o judiciário com a capacidade de aplicar aos casos concretos essa legislação posta, principalmente o Código Civil, o Código de Processo Civil, legislações correlatas como a Lei de Locações, né, doutor André? Isso, E a gente tem toda uma legislação que o juiz teria como analisar e aplicar o caso concreto, né? E aí fica a pergunta, por que efetivamente houve a necessidade de se fazer o projeto de lei 1179?
que o projeto de lei 1179 nasceu de uma forma muito nobre, a partir de um conjunto, né, de grandes mentes do país, né, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, ministro do STJ, estudiosos do tema, nós tivemos aí vários professores renomados participando de todo esse processo, até que a ideia chegou no Senado, é um projeto de relatoria do senador Anastasia, ou seja, ele já nasceu a partir de mentes brilhantes, não é isso? Tanto que o projeto de lei 1179, ele, da forma como chegou ao Senado, ocorreram muitas discussões, mas o cerne do projeto de lei, da forma como ele chegou ao Senado, num pacote de ideias, ele foi mantido, certo? Mas a pergunta que não quer calar, efetivamente é necessário? Por que eu coloco essa pergunta? Porque se a gente for analisar friamente, o que é que nós temos hoje para situações excepcionais, como é o caso da pandemia? Nós temos, por exemplo, no Código Civil, alguns regramentos, né? Para quem não é advogado, eu sempre gosto de falar para o público em geral, já que tem pessoas aqui advogados e não advogados, nós temos a previsão do pacta sunt servanda. O que é isso? Que o contrato, ele é obrigatório para as partes. Uma vez assinado, ele se torna obrigatório. Perfeito. Só que no decorrer de um contrato, pode surgir o chamado fato imprevisto, que é a teoria da imprevisão. A partir desse fato imprevisto, aquele equilíbrio que antes existia entre os contratantes, ele pode deixar de existir. Isso é o chamado rebus sic stantibus. É esse nome feio mesmo, rebus sic stantibus, que é a teoria da imprevisão. Então, a teoria da imprevisão, ela nos diz que em situações excepcionais, onde o equilíbrio contratual ele é desfeito, a gente pode utilizar esses fatos imprevistos a partir de institutos que eu vou já colocar aqui, que tragam o reequilíbrio do contrato. Que institutos seriam esses? Nós temos os conhecidos, né, até do público em geral, caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior, esses princípios que regem o direito, nada mais são que o caso fortuito é um fato imprevisto decorrente de uma ação humana e a força maior decorrente de um evento da natureza. Em síntese, é um fato novo, um fato imprevisto. À luz dessa legislação que hoje temos, fica o questionamento, né, a todos os participantes, e aí eu já conclamo aqui a participação através do chat. Efetivamente, esses princípios do direito, eles não seriam suficientes para regrar essas situações novas, excepcionais que estamos vivendo em decorrência da pandemia? Vamos lá. Por que o projeto de lei surgiu? Qual foi a alegativa? Eu acho que para a gente responder esse primeiro questionamento, tá, doutor André? É importante que a gente entenda quais foram os fatos geradores, vamos colocar assim, os motivos que ensejaram o projeto de lei 1179. E o que a gente percebeu é que o projeto de lei, ele surge a partir de uma necessidade de criar um norte, de criar uma direção, um caminho a ser observado por todos os operadores do direito e a sociedade como um todo, para que isso traga a chamada segurança jurídica. Porque se a gente não tivesse um norte, segundo os defensores do projeto de lei, poderiam sair num país continental como o nosso decisões totalmente contraditórias, no caso concreto, não é isso? A gente poderia ter decisões aí que apontassem A e em outro estado, ou no mesmo estado, na mesma comarca, apontasse B, dependendo da análise do julgador. Então, essa situação que a gente coloca, da segurança jurídica, de ter uma referência legislativa, foi o motivo que ensejou a criação do projeto de lei. Por que eu começo, antes de falar do projeto de lei, fazendo essa crítica ao PL? Porque a gente tem que ver o seguinte, no caso concreto, a gente tem várias circunstâncias que podem surgir. Os colegas advogados sabem bem disso.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples, na área de locação. Nós temos um contrato de locação, nós temos o locador, nós temos o locatário. Ok, doutor André? Doutor André é especialista no assunto. Nós podemos ter uma relação locatícia onde o locador esteja numa situação melhor e o locatário esteja sendo prejudicado. Por exemplo, um shopping center. O locatário não tem condições de utilizar o imóvel, os shoppings estão fechados, e aí quem estaria mais fragilizado nessa relação seria, a priori, o locador, o locatário. Porque a gente não pode perder de vista também a situação do locador, que também é afetado. Mas, por exemplo, eu posso ter uma outra situação onde determinado proprietário ele seja uma pessoa que depende única e exclusivamente daquele bem para sobreviver. E o locatário seja uma empresa multinacional, uma empresa de grande porte que tenha vários estabelecimentos no país ou na cidade. E uma locação a mais para ela não faz diferença, mas para esse proprietário faz diferença. Então, quem estaria prejudicado aqui, nesse caso concreto, seria o proprietário. E o que é que a norma faz? O projeto de lei ele vem justamente dizer uma forma de bolo. Quando acontecer uma situação X no direito, o caminho a seguir é esse. E na relação locatícia, eles pressupõem, a partir da análise da parte de locação que o doutor André vai desbravar mais à frente, eles pressupõem, efetivamente, a gente percebe que o locatário é a parte mais fraca. Então, essa é uma primeira grande questão. Se eu não tiver o projeto de lei, isso pode gerar uma insegurança jurídica e decisões conflitantes em um mesmo caso. Mas eu tendo a legislação, o projeto de lei, eu também posso ter injustiças. No momento em que, no caso concreto, aquele pressuposto da lei de quem é a parte contratante mais frágil, ele não se aplique no caso concreto. E aí a gente pode ter um prejuízo. De toda forma, feita essa explanação inicial, eu acho importante que a gente passe a trabalhar, então, em cima agora do projeto de lei. Porque, queira ou não queira, ele está aí, né? E quando eu digo ele está aí, ele está muito próximo de ser convertido em lei. Eu chamo que é uma légua tirana. Por quê? Esse projeto que iniciou no Senado, como eu disse, de autoria do senador Anastasia, ele foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e, por sua vez, a Câmara dos Deputados demorou muito para apreciar. E, quando apreciou, colocou um chamado substitutivo. Ela, dentro do projeto de lei que veio do Senado, ela colocou algumas alterações. Que alterações foram essas que a Câmara dos Deputados fez? Basicamente, foram duas alterações, tá certo? Duas alterações que o projeto de lei sofreu na sua redação vinda do Senado. Primeira, no capítulo 11, artigos 17 e 18 do projeto de lei, que trata da questão dos motoristas de aplicativos, do Uber, do 99, extensivo aos taxistas. O que é que prevê esse capítulo e esses dois artigos? Que as empresas donas desses serviços de mobilidade urbana por aplicativo, elas têm que abrir mão de 15% do seu lucro em prol dos seus funcionários, que no caso são os motoristas. Quando isso foi para a Câmara dos Deputados, esse capítulo caiu, ok? Na Câmara dos Deputados, esse capítulo caiu. Então, foi retirado, suprimido do projeto de lei. O outro ponto que a gente vai tratar mais à frente, porque tem muito pano para manga, é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi alterada a vigência dessa lei. Ela tinha uma data de vigência, de início de vigência prevista pelo Senado, e a Câmara dos Deputados alterou essa data de vigência. Em síntese, foram somente essas duas alterações. Quando o projeto de lei retornou para o Senado Federal, o Senado não admitiu a primeira alteração relacionada à questão dos aplicativos e dos serviços de táxi. Então, permaneceu aquele capítulo que garante
a esses motoristas 15% sobre o lucro a mais para ajudá-los, né, na sua renda. Mas, em relação à LGPD, como eu disse, a gente vai tratar mais à frente, o Senado aceitou parte do substitutivo da Câmara dos Deputados. Aceitou uma parte da alteração proposta. Quando a gente for falar da LGPD, a gente coloca isso aí mais a fundo, certo? O doutor André quer acrescentar alguma coisa nessa parte inicial? Não, só acrescentar que, além do que o senhor falou, será que esse projeto de lei, ele conseguiu, assim, então, querendo ou não rapidamente, né, de forma rápida, ele conseguiu abranger todos ou mais possibilidades, mais tipos de casos que podem ocorrer, ele conseguiu legislar sobre isso, né, e vai abrir margem em muitos pontos, né, que a gente vai discutir aqui, de interpretação, analisar como é que pode ser visto pela parte do Poder Judiciário, dentre outros. A gente vai já chegar lá. Perfeito. A gente, quando analisar o projeto de lei, a gente vai ver que é muita demora, mas não resolve tanto, né, como se queria, né? Mas queira ou não queira, são algumas diretrizes que nós vamos passar a ter. Quando eu digo nós vamos passar a ter, é porque agora esse projeto está saindo do Senado e sendo encaminhado para a Presidência da República para a sanção presidencial, né? Então, em breve, ele deve ser convertido em lei, tá certo? Então, como o André bem falou em abrangência, tá perguntando aqui a Giovana se o doutor André vai tratar de casos práticos. Com certeza. Eu tenho um na manga. Vamos já entrar nos casos práticos, né, doutor André? Isso. Então, eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa colocar, o doutor André falou em abrangência. Qual é o período de abrangência desse projeto de lei? Quando ele for convertido em lei, né, doutor André? Qual o período que ele vai abranger? Ele vai abranger do dia 20 de março de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020, salvo se depois ele vier até algum tipo de prorrogação. E aí fica já outra pergunta no ar. Como ele tem abrangência a partir de 20 de março de 2020, como ficarão os casos anteriores ou imediatamente anteriores? Doutor André, quando for tratar, por exemplo, das locações, do despejo, ele vai falar um pouco mais isso, mas já fica aqui a pergunta lançada no ar. Porque se eu estou tentando resguardar a sociedade, tá, dos efeitos da pandemia, por que quem, por exemplo, ingressou com a ação no dia 20 de março estaria albergado pelo projeto de lei, quem entrou no dia 19 vai sofrer os efeitos da pandemia? Será que esse é o espírito do legislador, o espírito da lei? Isso a gente vai tratar mais à frente, né? Mas é importante que a gente saiba que, legalmente, o período de abrangência é justamente esse, 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020. Perfeito? Okay. O projeto de lei, ele é dividido em 12 capítulos. 12 capítulos. E eu acho que tem alguns temas que são mais palpitantes. Nas disposições iniciais, que são chamadas gerais, ele coloca primeiro o fundamento do projeto de lei. Ele vem a dizer que esse projeto de lei não tem a conotação de alterar a legislação posta, principalmente o Código Civil, a legislação de locação, o Código de Processo Civil. Ele vem suspender momentaneamente, transitoriamente, durante o período da pandemia, os efeitos de alguns dispositivos legais. Então, é uma suspensão. Que isso é bem diferente, né, doutor André? Porque se ele viesse a revogar, depois nós teríamos que ter uma nova legislação para que esses artigos passassem a entrar em vigor. E, no caso, ele apenas suspende. Então, é isso que a gente tira aí de... Pois não. Ele mudar esse caráter transitório para agir naquele período, devido à emergência, ou seja, caráter emergencial, e visa também dar segurança, numa margem geral da segurança, proteção à segurança e à saúde também, no geral, das pessoas, na sociedade em geral, não é assim? Perfeito, perfeito. A gente vai avançando no projeto de lei, ele fala de prazos prescricionais. Isso interessa não só aos advogados, mas também à sociedade como um todo, né? E aí, como é que vai ficar aquele meu direito?
Será que eu tenho que entrar com ação dentro do prazo? Porque vocês sabem que todo direito possui um prazo, sob pena de prescrever ou, dependendo do caso, decair. Então, esses prazos têm que ser observados. E ele trouxe regras, né, o projeto de lei, justamente falando acerca da suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, né? O que é que ele vem a dizer? Que os prazos prescricionais estão impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da vigência da lei até 30 de outubro. O que é que ele quer dizer com isso? Se eu tinha um prazo correndo, a partir de 20 de março, ele para. Ele para ali e depois é retomado ao final do projeto do prazo do projeto de lei, ou seja, 30 de outubro. Se o prazo não começou a correr ainda, ele só vai começar a correr depois da pandemia, depois do dia 30 de outubro, vamos colocar assim, que é o que traz o decreto como período de o projeto de lei como período de abrangência, ok? Então, prazos prescricionais, eles também têm essa suspensão, né, nesse momento. E aí, fica à vontade. Essa mesma ideia, vou só dar um gancho, que mais na frente vai ter sobre os capião. Aí essa mesma ideia aqui, a gente vai levar lá na frente para os capião, bem simplesinho. A gente fazer Exatamente. Exatamente. Se você quiser já abordar, inclusive, eu tenho uma crítica. Eu acredito que esse capítulo dos capião, viu, doutor André? Ele era para ter sido tratado no capítulo da prescrição e da decadência. Bastava trazer ali um parágrafo, porque ele vem dizer exatamente a mesma coisa. Os prazos para ingressar com ação de uso capião, se já começaram a correr, eles param no dia 20 de março de 2020. E só retornam no dia 30 de outubro, né, de 2020. Se eles não começaram a correr ainda, então eles só vão começar a correr após a pandemia, após o dia 30 de outubro. Então, é basicamente isso, né, doutor André? O prazo prescricional do uso capião segue essa mesma regra. Vamos começar a entrar agora, que a sala está começando a dar uma esquentadinha, que eu vi que chegou mais gente, a gente vai começar a entrar agora na parte mais prática, né? Eu estava ganhando um tempinho também. Eu estou vendo aqui a participação de alguns colegas, o pessoal que entrou depois, queria dar boa noite a todos. Eu peço que deem sua contribuição com perguntas, tá? Para a gente movimentar aqui o debate. Podem fazer suas perguntas, que a ideia é justamente a gente poder, a partir das perguntas de vocês, entrar nas casuísticas, nas dúvidas. Olha aí, doutor André, já veio um aqui para você. Ó. Já veio Qual a sua opinião sobre o projeto de lei, viu? Está cobrando aqui a sua opinião. Minha opinião bem objetiva. A maior parte que a gente lê aqui, que vai considerar ela como justa. Tanto que eu vou tratar da parte de locação, é um dos pontos que eu vejo que a maior parte seja justa. Por proteger, vamos tratar com princípios que esse projeto de lei trouxe por trás dele, que veste o quê? Proteção à segurança da sociedade, proteção à saúde dos condôminos, dos locatários, que para não ser despejado. Tem também a parte do síndico, poderes que foram acrescentados ao síndico, que vai merecer, eu tenho certeza aqui, que vai ter muita crítica. Uma parte dela não chegar lá e vai ser com força total. A locação e o condomínio, eu acho que é o que vai pegar mais. E eu vejo, de modo geral, que ele tenta e acho que muitas vezes ele cumpre o aspecto desses princípios que eu falei, ele atende ao final, durante esse período. Algumas coisas pontuais merecem crítica. E aí nós vamos chegar já lá em algumas partes, vamos caminhar aqui com o doutor Thales. Perfeito. Então, vamos entrar um pouquinho aqui, né, no assunto. Eu queria que o doutor André falasse um pouquinho aí sobre a parte de locação, né, doutor André? Eu vou colocar aqui só uns pontos gerais, tá certo? Para que depois você desenvolva aí seu raciocínio, e aí eu coloco também minha opinião. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que analisar locações residenciais e comerciais e as locações de shoppings. Ok? Ok. Vamos começar levando em consideração que nós temos essas diferenças. No contexto de que a locação residencial, acho que mais do que nunca, o locatário está utilizando o imóvel, mais do que nunca, né? Nesse período de isolamento. As comerciais e shoppings, eu acho que vieram a sofrer bem mais, principalmente shopping center, né? Diga lá, doutor André.
Vamos lá, tratar um pouquinho logo sobre locações. Um aspecto geral para iniciar, para não dar um custo para algumas pessoas, aqui alguns são advogados, outros não, né? Locações, uma pessoa dá um imóvel a outra, mediante pagamento de aluguel. Nós temos três tipos: residencial, o não residencial, que é o comercial, e o temporada, certo? Quando iniciou a pandemia, eu fiquei acompanhando aqui muitas pessoas, donas de grandes imobiliárias, para ir também ter uma imobiliária, para ver como é que estava indo esse procedimento nas locações. Regra geral, vamos dar aqui um pano geral aqui, certo? Estavam havendo negociações. Essa era a saída inicial e também a principal saída da negociação, certo? Para ver se encaixa tanto para o que o locador precisa, como o locatário pode pagar, entre aspas, regra geral, certo? Principalmente, como o doutor já mencionou, a parte dos shoppings, que fechou geral, não tem como trabalhar, aquela empresa está ali dentro do shopping alugando, não tem renda, e como é que paga o aluguel, né? Então, houveram negociações desse tipo, para ver se pode dar um desconto X. O passo a passo era, fornecer um desconto X, negociado entre as partes. Se não der certo, o segundo passo, aí deram o quê? Suspensão do aluguel, pagar depois. O terceiro passo era a isenção, que era não pagar realmente o aluguel. Então, isso ainda vamos ir um dia, caso a caso, para poder ver como é que ficaria a situação de cada um. Locação não residencial comercial fora do shopping, a ideia é semelhante, mesmo jeito, certo? Caso a caso, por exemplo, se fosse salão de beleza, que está complicado, não tem como deixar alugado, o serviço parou, a situação é mais complicada do que aquele que é um mercantil, é uma farmácia que está, talvez, tendo mais rendimento, certo? Então, caso a caso, seguir esses três passos. Desconto, suspensão e isenção de pagamento do aluguel. O residencial, alguns entendem, não vou dizer maioria nem minoria, alguns entendem que não merece desconto. Eu tenho só uma opinião. Eu acho que é necessário ficar dentro de casa, você tem que usar o imóvel, mas pode haver um reflexo do emprego que a pessoa perdeu para pagar o aluguel. Então, pode ser que, caso a caso, a gente siga também um pouco esses três passos, né? Desconto, suspensão ou isenção. Então, mais uma vez, por mais que seja menos, ou talvez menos afetado o residencial, mas pode ser que, caso a caso, tenha esse tipo de negociação. Pronto. Nós estamos tratando de negociação. E, regra geral, os proprietários têm entendido e têm conciliado com os seus locatários, a fim que receba o seu aluguel, o outro possa pagar, continue na sua residência, o outro, de alguma forma, continue com com a sua locação lá, com o seu trabalho, com a sua empresa. Enfim, regra geral, ganhos imobiliários têm tratado da mesma forma, certo? André, deixa eu te colocar uma situação aqui. Se eu estou percebendo, você está colocando muito que, realmente, no contexto atual, as questões locatícias têm sido resolvidas muito a partir da negociação. Sim. Não é isso? Porque vai depender, como a gente colocou no início, do caso. Eu te pergunto, o projeto de lei, ele trouxe de contribuição para a locação, para que a gente possa trazer aquela pergunta lá do início, aquela questão lá do início que a gente levantou. Até que ponto o projeto de lei, ele realmente veio dar uma segurança que se precisava? Ele trouxe as soluções necessárias, né? O que é que ele traz aí para a gente, na área de locação? Ele traz, assim, a parte da revisão, né, que é o capítulo 4, tem um artigo 6º e um artigo 7º. Nós vamos chegar a tratar ele. Ele fala aí de possibilidade ou não de revisão do contrato, certo? Eu não quero chegar a esse ponto agora da revisão, porque nós estamos falando de negociação, certo? Sim. O que a gente vê mais a cara disso é na parte de revisão contratual, se pode ou não pode, que eu tenho certeza que tem alguns colegas aqui, que estão aqui no grupo, vão querer saber se revisa ou não revisa, se merece revisão ou não merece revisão, um contrato de administração de imóveis, que é aquele que inclui a garantia do aluguel, que é aquele que, se o inquilino não pagar, o administrador de imóvel, cada empresa administradora de imóvel que presta esse serviço, inclui no contrato a garantia do aluguel, ela continua com a obrigação de transferir o aluguel da mesma forma para o seu proprietário, mesmo que ele não pagando. Aí eu pergunto, regra geral, se merece essa revisional no contrato de administração.
Pronto. O que é importante a gente verificar? O projeto de lei, quando ele fala, tá? Isso é bem importante aqui na nossa temática. Quando o projeto de lei ele fala da resolução ou revisão dos contratos, que é um dos capítulos, ele trouxe norma hermenêutica. O que é uma norma hermenêutica? Ele trouxe uma norma interpretativa, ok? O que é que diz essa norma hermenêutica, tá? Nada mais, nada menos do que manteve o entendimento consolidado do STJ. Qual é o entendimento hoje do STJ? O entendimento do STJ é que, em relação à revisão de contratos, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário não poderão ser considerados fatos imprevisíveis que justifiquem pedidos de resolução ou revisão contratual, que é a jurisprudência do STJ. Entendam, se a gente está nesse texto hermenêutico e não houve uma previsão específica para as locações, nós vamos cair na mesma situação. O projeto, o doutor André vai falar mais à frente, ele traz uma previsão expressa para a locação no que tange ao despejo, que ele vai já falar. Mas na parte dos contratos em geral, não há nada específico para a locação. Ele traz uma regra para todo e qualquer contrato, justamente dizendo que nesse período de pandemia, determinadas alegativas de força maior, caso fortuito, são os chamados fatos imprevisíveis, não poderão ser alegados. Partindo do pressuposto que nós estamos num período de perde-perde, tá certo? Então, a gente, o normal no direito é que a gente tenha relações que se espera de ganha-ganha, muitas vezes o que acontece é o ganha-perde, só que no momento nós estamos no perde-perde. Naqueles exemplos que a gente vinha tratando na locação, se você for olhar, ambas as partes estão tendo prejuízo. O que você tem que olhar é quem está sendo mais prejudicado para que, de alguma forma, o julgador, ou num processo de negociação, se rebusque o equilíbrio. Tem um fato interessante que a gente pode mencionar, é que o projeto de lei, no seu texto inicial, ele trazia a possibilidade de redução de 50% do valor do aluguel. Não é isso, doutor André? Só que isso não passou. Isso não passou, justamente porque a gente viu que há casos e casos. Tem caso onde a parte mais fragilizada é o proprietário. Então, não justificaria esse tipo de redução, tá? Deixa eu só colocar aqui, tem um ruídozinho. Inclusive... Pronto. Doutor André, pronto. Prosseguindo. Então, eu vejo dessa forma, tá? Eu vejo que os contratos, a rigor, os contratos de locação, os contratos de administração, eles devem ser analisados caso a caso. Não tem receita de bolo, tá? A norma não trouxe esse grau de especificidade. E o que eu costumo dizer para os meus clientes é que procurem negociar, depois negociar e, por último, negociar novamente. Por vários motivos. Um deles, a justiça, ela só está atendendo, ela está funcionando em regime de plantão extraordinário. Então, nós temos que só casos de extrema urgência serão apreciados. As condições não são boas, eles estão trabalhando no chamado trabalho remoto, né? Então, além dessa situação, hoje, como o projeto de lei não traz uma previsão específica, a gente fica sem saber o que pode sair ali do julgador, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Porque já se costuma dizer que cabeça de juiz ninguém sabe. Num período como esse, é que não se sabe efetivamente, viu, doutor André, o que pode vir por aí. Então, a recomendação realmente é negociar. Doutor Emílio, vamos prestigiar aqui as participações. O doutor Emílio Costa colocou uma pergunta aqui para mim. Ele pediu para responder se o locatário sofreu um despejo por falta de pagamento do aluguel e logo em seguida o PL for aprovado, qual seria a saída para o mesmo? Teria como reverter isso? Doutor André, você quer falar sobre a questão entrar logo no assunto despejo? O doutor Emílio me pediu aqui, mas como você tinha
ficar de falar sobre despejo, você prefere responder? Tá me escutando? Agora eu estou escutando. Eu vou entrar no assunto logo, e aí você pode comentar também junto comigo, viu? Perfeito. Porque como Pronto, só você para tinha ficado a cargo desse tema, eu prefiro que você faça a introdução, depois a gente responde, o colega. em relação, só para finalizar esse contrato de administração, vamos supor, tem outro problema. Eu acho que merece a revisão, desde que seja tudo dialogado com o proprietário, para que se garante ou se não garante, certo? É um negócio muito gravoso, vou explicar o porquê, qual é o detalhe. Vamos supor que garanta o aluguel, e aí a imobiliária vai cobrar do inquilino e pode haver mudança de entendimento lá no Poder Judiciário, que era para ter sido concedido, tendo sem desconto, por exemplo, devido à ocasião, né, de extrema gravidade, e aí a imobiliária só vai recuperar aqueles 70%. Então, tem mais esse acréscimo que pode ser enxergado isso como futuro entendimento e breve entendimento aí do Poder Judiciário, certo? Agora, entrando mesmo na parte, eu expliquei a parte da negociação das locações, e se não houver negociação? Vamos logo imaginar aqui que não houve e nós vamos despejar, certo? Vamos entrar com ação de despejo com cobrança. Vamos logo fazer um acúmulo aqui, né, de ações. O que é Perfeito. que faz um projeto de lei? Vou explicar aqui para você. É o capítulo 6º, artigo 9º, fala assim, ó. Não se considerar liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo em 6 possibilidades das 9 que é prevista para poder conceder a liminar, certo? Aí fala assim no Isso. parágrafo único. O disposto no caput desse artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Já eu abro duas perguntas para quem quiser se manifestar. Vamos lá. A lei do inquilinato, que é a lei 8245, ela prevê, ela uma legislação que mexe tanto com o direito material como com o direito processual específico das locações urbanas, certo? No seu artigo 59, que esse artigo não vai mencionar, vai falar no seu parágrafo 1º, 9 fundamentos para poder você entrar com ação de despejo com um pedido liminar que ele seja, né, concretizado. E aí, dos 9, 6 ele está tratando como suspenso, vão ser suspensos. A ideia é o quê? Vamos segurar a ideia que não vamos despejar de inquilino à toa, por enquanto, dessa pandemia, porque é prejuízo para todo mundo, é risco de saúde, risco na segurança, etc. Essa é a ideia que você já mencionou até, seria a luz desse projeto de lei, certo? Então, vamos lá, o artigo 59, parágrafo 1º, ele diz assim, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, mediante o pagamento da caução. Vamos pular essa parte da caução por enquanto. Mediante o fundamento exclusivo desses 9 itens. Vamos lá, o inciso 1º, ele está, se a lei, aliás, a lei vai ser sancionada, vai ser publicada, a lei entrou em vigor, se você for querer despejar o inquilino via liminar, fundamentando um descumprimento do mútuo acordo, por exemplo, locatário e locador fizeram um acordo para sair em 6 meses o inquilino, ele não cumpriu esse até 6 meses ele não saiu, e você poderia despejar ele via liminar, ele não cumpriu o acordo. Aí, esse artigo está suspenso. Mesmo que ele não cumpra, não vai ser despejado por este motivo. Para ações ajuizadas. Ações ajuizadas a partir do dia 20 de março de 2020. Certo? Vamos botar nesse período aí. Isso. Até 30 de outubro, nós não podemos despejar via liminar, mas eu ressalto, e o doutor Rodrigo também fortalece, que é o seguinte, meu irmão, nós podemos entrar com despejo sim. Não está proibido entrar com despejo. O que está sendo suspenso é conceder a liminar, que é antecipar o despejo logo no início do processo, certo? E são alguns itens. Das 9 possibilidades, 6 estão suspensas. Uma eu falei, certo? O outro inciso fala assim, ó, se aquele empregado daquela empresa que tem um imóvel, ele vai trabalhar para a empresa, mediante contrato de trabalho, e vai ficar alocado naquele imóvel. Se o contrato for extinto, a empresa pode pedir o despejo automático de liminar, certo? Essa possibilidade também, que era concedida, vai ser suspensa de acordo com esse projeto de lei, ok? O inciso 3º, se terminou o prazo de colocação de temporada, pode ser proposta a ação de despejo de 30 dias, até após o vencimento do contrato, esse continua.
continua valendo, certo? O inciso 4, com a morte do locatário sem deixar sucessor, certo? Permanecendo em imóvel pessoas não autorizadas por lei. Não, morreu o locatário, não deixou ninguém lá. Ou pessoas não autorizadas por lei, esse inciso pode fundamentar o despejo e continua valendo, certo? O inciso 5º, a permanência do locatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. A ideia é, se cancelou o contrato de locação, cancela-se a sublocação, e esse inciso aqui, para tirar o sublocatário, ficará suspenso. Você não poderá fundamentar o seu despejo via liminar através desse inciso, certo? O sexto, dispor no artigo 9, havendo a necessidade de se produzir reparações. Se, por acaso, o poder público, ele notificar o proprietário em fazer uma obra urgente no seu imóvel, certo? Urgentíssimo, e o locatário está lá, na normalidade, sem falar desse projeto de lei, poderia entrar com ação de despejo, fundamentando a liminar nele. Olha, o locatário sai porque o poder público está pedindo, requerendo urgentemente fazer uma obra. E vai ter que mexer no imóvel. Normalmente, era possível eliminar. Com esta... É o artigo 6º, né? Não, desculpa. Continua valendo esse despejo de liminar. Continua valendo, certo? Não vai ser suspenso por esse projeto de lei, ok? O inciso 7º, o 8º e o 9º serão suspensos. Só a sequência. O inciso 7º, o término do prazo notificado previsto para 40, se você notifica o inquilino para prestar nova garantia e passar o prazo ele não forneceu uma nova garantia contratual, poderia despejar via liminar. Esse inciso ficará suspenso de acordo com o projeto de lei, sendo sancionado e publicado. Aí o inciso 8º é quando no contrato de locação acaba o prazo, você notifica para retomar o imóvel em 30 dias, caso não seja retomado, após os 30, você entra com a ação de despejo por pedido liminar, era para ser concedido normalmente, né, essa liminar, só que o projeto de lei está prevista a suspensão dessa possibilidade. E o artigo 10 é o artigo 7, 8, né, o 8, já falei, e o 10, 9, o término do prazo, a falta de pagamento do aluguel e acessório à locação, aquele tradicional, não pagar o aluguel, está devendo, a partir do período você pode, né, entrar com despejo, normalmente não se faz isso, faz um procedimento até chegar na ação, e a falta de pagamento, né, se o contrato não tiver garantia, normalmente essa liminar é concedida, aí vai tornar suspensa conforme esse projeto de lei, certo? André, me permita, nós temos, eu queria justamente que você fizesse essa introdução, né, e nos passasse aí essa situação do que efetivamente o projeto de lei trouxe. A gente está com algumas perguntas aqui muito interessantes. Por exemplo, tá, nós temos a Raquel colocando, quando o locatário residencial tem como renda o setor de eventos e até outubro não haverá como retornar a renda. A Nara colocou aqui, algo a acrescentar sobre locação de salas comerciais em torres empresariais. Doutor Emílio, que tinha feito aquela pergunta para mim, se o locatário sofrer um despejo por falta de pagamento do aluguel e logo em seguida o PL for aprovado, qual seria a saída para o mesmo? Teria como reverter isso? Gente, eu vejo a locação de uma forma muito simples. Vou colocar aqui o meu ponto de vista, tá certo? Como é que eu estou analisando a locação à luz da pandemia e à luz desse projeto de lei 1179? Vamos lá. Se você perceber, ele fala nas liminares. O que é que estão suspensas? As liminares, naqueles 6 casos, né, doutor André, que você mencionou aí para a gente. Perfeito. Só que isso é muito específico. Qual é o espírito da lei? O espírito da lei foi impedir que nessas 6 situações, devido à questão do isolamento e da agressividade do coronavírus, essas pessoas não fossem colocadas na rua. Realmente essas pessoas pudessem ficar em seus imóveis pelo período da pandemia. Ou seja, dentro do período que o projeto de lei traz de abrangência, do dia 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020, ok? Esse é o primeiro raciocínio. E aí eu vou passar a responder essas questões a partir de um outro raciocínio. Se o espírito da lei
foi proteger os locatários. Em decorrência da pandemia, do coronavírus, quem entrou com uma ação de despejo dentro do prazo de abrangência do projeto de lei não consegue eliminar. Mas quem entrou uma semana antes vai conseguir essa eliminar? Isso é uma pergunta que eu coloco. Será que o juiz ele vai despejar uma pessoa que, se a ação foi interposta no mês de fevereiro, no mês de março, antes do dia 20 de março, o juiz vai determinar a liminar? Não vai. Eu vou dizer por quê. Porque se o espírito da lei é a proteção ao locatário, ele ter a moradia nesse momento tão difícil, em detrimento do direito de propriedade e do direito econômico do proprietário, o juiz ele não vai determinar o despejo. Tanto é que a gente já vinha observando aqui no estado do Ceará decisões, e até hoje essas decisões vêm sendo proferidas, os juízes determinam o despejo, as decisões estão saindo. Eles determinam o despejo, só que eles dizem que o despejo só vai poder ser concretizado ao término da pandemia. Então, todos os julgadores estão tendo, salvo raras exceções. Questão de locação residencial, eu acho que não tem nem discussão, né? Não tem muita discussão. A discussão vai quando a gente chega na locação comercial e na locação comercial na modalidade de shopping center, que é uma locação específica. Nesses casos, realmente é uma questão mais econômica, já que a pessoa não faz uso para a moradia. Mas o que a gente tem observado da norma, realmente, é que existe uma proteção do direito à moradia em detrimento do direito de propriedade. E aí, essa proteção, que também é só para aqueles 6 casos de liminares, será que ela não vai ser estendida para as demais situações? E outra coisa, ele fala em liminar. Então, se eu não consigo uma liminar, no final da ação de despejo, não concedeu a liminar, saiu uma sentença, a pessoa vai poder ser despejada? O que é que vocês acham? Eu não posso conseguir uma liminar para despejar a pessoa liminarmente, né? Óbvio, num período da pandemia. Beleza. Não foi proferida a liminar. Mas no final do processo eu obtive uma sentença. A pessoa vai ser despejada? Não. O juiz vai alegar o mesmo motivo. Então, salvo as locações que envolvem relações estritamente econômicas, são as locações comerciais, de shopping, nas residenciais, eu não vejo muito para onde correr. Realmente, o espírito da norma, ele vai abranger, inclusive, situações não previstas no projeto de lei. E, nos demais casos, independente da questão do despejo especificamente, eu vejo que o que vai se ter mais a discutir são valores. Vão ser as negociações, como o doutor André bem falou, que têm ocorrido nas locações comerciais, nas locações de shopping center, porque realmente muito imóvel tem sido entregue, né? E aí tem uma outra questão que eu queria colocar aqui para o doutor André para esquentar um pouco mais o debate. Em relação ao contrato de administração, nós temos o lado das imobiliárias, não é isso, doutor André? Isso. As imobiliárias, elas têm os contratos garantidos, tá? Eles garantem ali 3 meses de aluguéis não pagos ao proprietário. Como é que o doutor entende que vão ficar essas situações nesse período de pandemia? Eu vou seguir o entendimento, eu já venho acompanhando isso há um certo tempo. Pois não. Inclusive com pessoas de grandes imobiliários aqui, que no começo eles estavam assim, como é que eu posso falar, bem rígidos, primeiro em relação aos locatários. Agora, tratando da inflação, eles já pensavam diferente. Tinha que haver um balanceamento, porque não tinha empresa que aguentasse, da forma como está vendo essa pandemia, segurar os aluguéis garantidos, certo? Eles entendiam que tinha que dialogar mais rápido possível, mais antecedente possível com o seu cliente, que é o proprietário que tem os seus imóveis lá, e dizer, olha, assim, dessa forma, nós vamos lutar para poder, nem que seja através de desconto, garantir o aluguel do inquilino, mas nós não vamos conseguir segurar esse aluguel garantido, porque não tem como. E a grande maioria, através de diálogo, conseguiu.
Agora, se fosse levar para o judiciário, um entendimento mais nesse nível, eu acredito numa revisão. Pois é o outro ponto, por quê? Que eu até já falei antes. Vamos pensar que garanta o aluguel, beleza, passou. Aí lá na frente, a imobiliária já repassou, vamos supor, 80 mil para o seu cliente, esses 3 meses, vamos supor, vai ter que cobrar um inquilino mais lá na frente. E aí pode haver decisões diferentes do que é o normal, porque vai dizer, olha, realmente na pandemia, não, vamos tirar aqui 20%, e aí a imobiliária fica realmente no prejuízo, porque deve haver mudança desse tipo. Mas, mais uma vez, as grandes imobiliárias, médias imobiliárias, pequenas imobiliárias, aquelas que garantem o aluguel, estão dialogando com seus proprietários, têm conseguindo, porque dialogam com antecedência, precavendo tudo, para que não pegue o proprietário também de surpresa, fazer uma espécie de revisão, negociação no contrato, para que não garanta o aluguel durante esse período, forçando e negociando, intermediando as partes, locador e locatário, para chegar no censo, seja através de desconto, o que for, para resolver da melhor forma, certo? Pronto, agora você deve estar me ouvindo. Doutor André, eu sei que o tema de locação ele é muito palpitante, mas dado o adiantário da hora, eu quero entrar aqui nos condomínios, tá certo? Nas relações condominiais, que eu acho importante a gente tratar disso aqui, tá? E aí eu peço novamente aos convidados, se puderem dar sua contribuição com perguntas, serão muito bem-vindas. O doutor ainda quer falar alguma coisa sobre locação? O caso prático que eu ia colocar foi um caso dessa forma. Entrei com ação de despejo com pedido liminar, fundamentado na falta de pagamento. Foi por volta no comecinho de abril. O juiz concedeu a liminar, correu o negócio, tá? Foi feita a carta, tá indo para a Comam e está na iminência de sair aqui a sanção, né? A sanção da lei e a publicação. Eu entendo que assim que sair, dançou. Vamos ter que aguardar até 30 de outubro. Eu acho que o projeto de lei, a insegurança, principalmente na locação, as relações contratuais como um todo, ela ainda vai persistir, porque é uma situação totalmente sui generis. A Giovana fez até um comentário aqui muito pertinente. Eu penso que cada caso vai ser analisado pontualmente. É isso mesmo. Se a parte já vinha atrasando pagamento antes da crise já foi adotado pelos tribunais em outras situações similares, porque como essa nunca houve, pelo menos na nossa geração, né? Mas é uma situação totalmente atípica, diferente de tudo que já se viu, né? Mas vamos adentrar aí na discussão do condomínio, que eu tenho certeza que nós temos aqui pessoas interessadas nessa área, ou até mesmo que dentro do seu condomínio ali tem alguma dúvida. Então, eu gostaria de introduzir esse assunto, tá, doutor André? Falando que o projeto de lei, ele veio trazer, antes de qualquer coisa, ele trouxe mais poder ao síndico. O síndico que já tinha um verdadeiro poder de polícia dentro é o poder de polícia condominial, que a gente chama, ele já tinha esse tipo de poder de polícia, agora esse poder foi elastecido. E é importante que seja assim, porque em que pese a norma trazer a possibilidade das chamadas assembleias virtuais, que a gente vai já falar sobre esse assunto, no tocante à realização efetiva dessas assembleias, praticamente elas não estão ocorrendo, porque as dificuldades são inúmeras. Então, o síndico se vê diante da seguinte situação: ele tem uma situação grave, uma decisão precisando ser tomada, e o projeto de lei vem justamente dar um suporte, dizendo, síndico, você, no período da pandemia, tem total condição de proferir uma decisão que está ocorrendo dentro do seu condomínio. Você toma a decisão. Ou seja, ele flexibilizou a questão de ter que levar todo e qualquer assunto para uma assembleia justamente diante do momento extraordinário. Situações emergenciais que podem vir a surgir. Se você for verificar o que os síndicos têm feito, tanto é necessário uma norma como essa, que mesmo após essa norma, os síndicos ainda vão continuar fazendo o que eles estão fazendo hoje. O que é que o síndico esperto está fazendo hoje? Ele busca uma assessoria jurídica. Aí ele pega um parecer do advogado. Por isso que a gente recomenda que os síndicos, quem trabalha na área,
realmente tem uma assessoria jurídica especializada, e a partir de um parecer, ele vai se resguardando. Porque, queira ou não queira, essas decisões que o síndico vai ter que tomar nesse período de pandemia, ele pode vir a ser cobrado lá na frente, vir a ser até responsabilizado por seus atos. Não impede que alguém queira responsabilizar o síndico. Então, dependendo da situação, é importante que o síndico tenha um documento, um parecer de um advogado para dar um respaldo jurídico. É o mínimo que se pode fazer. Em relação à questão da assembleia virtual, em que pese está sendo defendido por muita gente, eu tenho algumas questões em relação à assembleia virtual. Né? O controle de uma assembleia virtual é muito difícil. É muito difícil. Você fazer um controle físico na assembleia, que já sabe o que é, né? A problemática que existe, quanto mais você fazer uma reunião via algum instrumento aí, alguma sala virtual. Veja bem, se você tiver eu estava conversando outro dia com um advogado, ele disse que tentou fazer uma assembleia condominial e tinha um grupo lá que tinha a minoria, não queria que o síndico fosse reeleito. Eles combinaram, começaram a dizer que o sinal estava ruim, aí caiu um, saiu o outro, saiu bem uns 15, dizendo que o sinal estava ruim e que não tinha condições de ter aquela assembleia, porque o sinal da internet não tava instável. Ou seja, já deram abertura ali para depois anular uma assembleia dessa. Porque assembleias, quem acompanha a área condominial, qualquer detalhezinho que fique em aberto, a parte que se sentiu prejudicada, que perdeu em determinada votação, ou teve algum problema com prestação de contas, ela ingressa com ação anulatória de assembleia. Você vai ver o que vai ter de ação anulatória em relação a assembleias virtuais. Então, a assembleia virtual, na prática, ela não é fácil de se realizar, por vários motivos. Doutor André, quer comentar alguma coisa em relação à parte de condomínios? Já não é tão fácil a assembleia condominial na parte presencial, pelo menos na maioria, ou não participa, ou não vem, ou quando chega nas reuniões, é aquela, muitas vezes, né, aquela, entre aspas, aquela bagunça, e para querer, o senhor falou aí, realmente bagunçar um pouco essa linhagem aí da Assembleia Virtual, fica mais fácil. Mas, assim, o que o projeto de lei está trazendo dos condomínios é acrescentar um poder aí para o síndico, né, que a gente pode abrir margem aqui para pessoas participarem e verem como elas podem entender isso aqui, né. Está previsto no capítulo 8, artigo 11, e o seguinte, ó, além daqueles poderes já estipulados no Código Civil, artigo 1348, o síndico vai ganhar esses poderes. Restringir na utilização na áreas comuns, né, aglomerações, etc. E também restringir e proibir a realização de reuniões e festividades na área privada de cada condomínio, no próprio apartamento, por exemplo, certo? Eu acho que não sou aqui só eu, mas eu acho que alguns já devem ter visto no seu Instagram, algumas pessoas se reúnem para fazer algum tipo de confraternização, e está dizendo aqui, com a sanção e publicação dessa lei, que o síndico vai poder intervir, certo? Mas vamos tentar ver se a gente melhora um pouquinho o que está escrito aqui, pelo menos para tentar interpretar um pouco melhor. Eu vejo, no começo eu acho um pouco pesado, mas depois, com uma certa leitura e interpretação, a gente pode melhorar. A ideia que ele está trazendo aqui, ao meu ver, é dizer assim, olha, Cíntia, agora tu tem uma competência que foi legalmente fundamentada para você ter autorização em fazer aquilo, isso e aquilo. Ou seja, tentar manusear uma forma de quê? Como especialistas, né, que nós somos, prever o seguinte, assegurar a segurança dos condôminos e a saúde. Ou seja, não, se tem um Covid circulando, não vamos nos ater. Está falhando um pouco ainda? Prossiga, para mim tá bom. Eu acho que tá dando uma estabilizada. Continua. Ok. E aí, o síndico pode intervir lá dentro do apartamento, dizer que não pode fazer algum tipo de reunião, mas antes de levar nesse ponto aí, ele quer dizer o seguinte, tá, tem uma competência legalmente falando para o síndico poder fazer isso. Olha, tem pano para mão poder fazer isso. Logicamente, em determinados casos, não é assim. Ele vai agir como se fosse um major, né? Fazendo isso como ele quiser.
tem que ir caso a caso, né? Situação em situação, sim, tem que poder legalmente, olha, você pode fazer isso aqui, mas também vai ser louco de fazer aquilo, ou fazer determinada coisa errada, e aí vai poder ter a contra-força, né? E é isso que eu vejo nesse parâmetro aqui, é dar autorização legal para fazer alguma coisa. André, seguindo a tua linha de raciocínio, até aproveitando aqui que nós temos um especialista, viu, na área condominial aqui no grupo, que é o nosso doutor Aquiles Pontes, meu primo Pontes, viu? Ele é especialista na área condominial, muito procurado aí para eventos nacionais, acho que até internacionais, viu? O homem é forte. Cadê a participação dele para ele falar sobre esse inciso junto com a gente? O que eu vejo, viu, André, muito, muito forte nessa questão aí de você dar o poder ao síndico, é uma mesma questão que o Aquiles colocou aqui, ó. Ele colocou na Assembleia Virtual que o difícil é a operacionalização dessa Assembleia Virtual, que é aquilo que a gente estava falando. Na prática, você chegar e marcar a Assembleia Virtual, coloca todo mundo no grupo, é uma coisa, mas, amigo, quando a confusão começar, quem acompanha a Assembleia, não termina, não. Não termina, não. Outra situação, que é um peso muito grande, eu não queria ser síndico nesse momento. Principalmente em condomínios que tenha muito problema, né? Condomínios com muitos moradores, porque, veja bem, olha o poder e, por consequente, a responsabilidade que se está colocando para os síndicos. Você estava dizendo aí, um exemplo, está tendo uma festa de determinado apartamento, um condomínio está fazendo uma festa, toda a família dele estão lá no salão de festa. O síndico vai chegar lá, vai dizer assim, olha, vai ter que terminar a festa, porque o projeto de lei 1179, que vai virar lei, né? A gente vai falar, ainda vai virar lei, mas por enquanto é projeto de lei. Porque o PL 1179 diz que eu tenho direito de terminar aqui essa confraternização, tenho o direito de proibir essa confraternização. Como é que vocês acham que vai terminar isso aí? Entende? Então, na prática, essas intervenções do síndico, e já está ocorrendo, tem muitos casos que estão terminando com a polícia, com a presença da polícia. É isso que tem acontecido. E se a ideia é justamente diminuir a quantidade de pessoas, o contato, a proteção dos condôminos, do condomínio em relação ao coronavírus, você imagina uma confusão daquelas, com a força policial, o pessoal querendo brigar, aquela confusão, garrafa rolando. Então, a gente tem que pensar que tem condomínios muito problemáticos. Então, nem sempre um artigo de lei ele vai ser suficiente para a gente resolver, como é o caso das assembleias virtuais, como é o caso do poder de polícia condominial do síndico. Na prática, a coisa é um pouco diferente, né? Mas o que se busca é trazer pelo menos uma segurança maior ao síndico, para que quando ele tome uma decisão dessa, ele diga, olha, eu intervi, eu fiz a minha parte, algum problema que aconteceu aí não foi por omissão minha, mas é aquilo que eu digo, o síndico esperto hoje ele está buscando assessoria ali de um advogado e está pedindo o seu parecer para ter realmente ali, ficar resguardado, inclusive para alguma ação de responsabilidade futura que possa acontecer. Ainda mais nesse momento, né? Exatamente. Pesa mais ainda. Exato. Doutor André, nós estamos aqui já no finalmente, né? Como diz, estamos nos 45 do segundo tempo. Eu vou utilizar só o tempo de acréscimo aqui, o tempo adicional, como a gente fala no futebol, tá? Para falar rapidamente, principalmente para empresários, a questão da LGPD. Então, muito rapidamente a gente vai tratar aqui, tá? A LGPD, gente, a única discussão que nós temos aqui da LGPD, que é a principal, é a vigência da LGPD, tá certo? O que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados. Essa legislação, ela obriga com que as empresas, elas tenham uma proteção especial em relação aos dados de seus clientes, em relação, na verdade, aos dados que circulam na empresa, principalmente com os chamados dados sensíveis, né? Bem, a partir disso, nós temos uma legislação que já está posta, que tem como
essa legislação, que é a Lei 13.709 da LGPD, o período de início da vigência dessa lei era o dia 14 de agosto de 2020. Já agora. Então, as empresas teriam a lei já estaria valendo para as empresas agora a partir de agosto. O que aconteceu? O Senado Federal, ele trouxe o seguinte panorama. A lei vai entrar em vigor no projeto de lei, né? O Senado Federal disse que a lei ia entrar em vigor em 1º de janeiro de 2021, só que as penalidades da lei só iriam entrar em vigor no dia 1º de agosto de 2021, ok? 1º de janeiro de 2021, a norma entra em vigor, e 1º de agosto de 2021, as penalidades por descumprimento da norma. Foi isso que o Senado mandou para a Câmara dos Deputados. O que é que veio da Câmara dos Deputados? Eles mantiveram as sanções por dia 1º de agosto de 2021, as sanções, mas alteraram a data de início de vigência da lei, dizendo que elas já teriam que viger agora, dia 14 de agosto. E quando isso retornou para o Senado, inclusive a relatora, a doutora senadora Simone Tebet, ela deu um parecer no sentido de não ser aceita essa proposta da lei já entrar em vigor agora em agosto. Porque está muito em cima, período de pandemia, as empresas têm que pensar em se organizar, né? Em se reestruturar, se reerguer. E o que houve é que um dos senadores levantou essa situação, defendeu e acabou sendo aprovado que a LGPD vai ter início agora, a partir de agosto. O detalhe é que a gente tem que observar como é que isso veio da Câmara dos Deputados. Veio da seguinte forma: entra em início agora em agosto, mas existe uma medida provisória, que é a MP 959 de 2020, que diz que, na verdade, esse prazo de agosto, ele vai ter início no dia 3 de maio de 2021. A medida provisória está dizendo que todos os dispositivos de lei vão entrar em vigor em 3 de maio de 2021. Houve uma tecnia. Por que houve uma tecnia? A medida provisória, no momento que esse projeto de lei for convertido em lei, a medida provisória perde o objeto e ela caduca. Ok? Então, a medida provisória perdendo seu efeito, o Senado aprovou o que veio da Câmara dos Deputados. E o que veio da Câmara dos Deputados? Inicia agora em agosto, mas, devido à medida provisória, vai iniciar em maio. Então, no momento que caducar essa medida provisória, vai ficar a dúvida. A lei, a LGPD, vai entrar em vigor em agosto desse ano, ou ela vai ter uma outra data, já que a medida provisória caducou. E aí nós vamos ter 3 datas a serem debatidas para início de vigência. Agosto de 2020, janeiro de 2021, que era a proposta inicial do projeto de lei, e maio de 2021, que é a medida provisória. Mas, tecnicamente, na hora que o projeto de lei for aprovado, for convertido em lei, ele for aprovado, na verdade, a MP perde o seu objeto. E aí ficou essa tecnia e, a grosso modo, a LGPD vai ficar sem uma data definida, pelo menos de forma indiscutível, acerca do início de sua vigência. Então, acabaram fazendo aí uma papelada, né? Um papelão em relação a essa questão do início da vigência da LGPD, e isso é tema aí para a gente desenvolver numa live só tratando de LGPD. Mas eu queria deixar registrado, principalmente para os empresários, que não percam de vista a LGPD, porque ficou muito incerto a forma como esse projeto de lei está tratando do assunto. Ok? Doutor André, passo a palavra para um amigo, que a gente já está aqui às 8h12, né? Passamos aqui um pouquinho de 1h10, para você arrematar aí com suas considerações finais. Vamos lá. Só tentar resumir, rápido, o entendimento do projeto de lei, mas na ressalva que vai ser sancionado ainda, vai ser publicado para começar a valer. Ele tem a ideia,
proteção desse problema do Covid, algo emergencial e grave, proteger a segurança e saúde, no modo geral, a todos, certo? E também proteger certos tipos de prazo, porque esse período não tem como, entre aspas, movimentar muita coisa, tenta assegurar a parte de alguns prazos, como exemplo foi dado da prescrição da decadência do campeão, certo? Nas locações, já mencionei, para negociação sobre despejo, fica aquela margem também a parte do condomínio edilício, né, que trata também dos poderes por pelo menos competência legal, temos que entender isso, mas ele tem que agir com bom senso também, né, para melhor ajudar a todos do condomínio. É a função, basicamente, assim, geral dele, que é administrador, zelando pelo bem de todos. E do mais é isso. Foi ótima live. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, doutor Thales, também. Muito agradecido. Vamos seguir em frente. O áudio, doutor Thales. Desculpe, pessoal, meu microfone estava desativado. Doutor André, eu que agradeço aí a sua participação, a sua parceria. Espero que seja a primeira de muitas, tá? Que a gente possa fazer aí outras lives com temas tão palpitantes quanto esse. Agradeço aqui a todos os presentes, estão aqui até às 8h15 da noite, nos prestigiando, debatendo direito. Doutor André Itali Show, aqui é o Cláudio Bezerra, parabéns. Um abraço, André. E agradecer a participação de todos que nos acompanharam aqui até o final. O público ficou muito bom, a gente viu que o pessoal se manteve ali. E o que a gente tem aqui realmente é a ideia de ter contribuído de alguma forma nesse debate aí de um projeto tão importante para a nossa sociedade. Um projeto que envolve as relações privadas, que nos atingem em primeiro lugar, eu costumo dizer, né? E só tenho realmente a deixar aqui essa contribuição junto com o doutor André. Alguns questionamentos aqui estão sendo colocados em relação à gravação. Não se preocupe que esse material aqui, ele vai ficar gravado, tá? E eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, vou disponibilizar também no meu Instagram, vou até colocar aqui, o doutor André também pode colocar. Vou colocar também. Pronto, colocar aqui para vocês. Em breve, eu vou colocar aqui no meu Instagram e lá no YouTube, né? A gente tá chique, tem canal de YouTube agora, nesse momento de pandemia, né? Colocar lá na TV do Instagram, é isso. Então, gente, desejar uma boa noite e até a próxima. Vocês viram aí, deu para pegar o Instagram do Dr. André? Tá só um tempinho aqui para o pessoal tomar nota, né, doutor André? Isso. Em breve a gente está divulgando aí, gente, novas lives. A gente está procurando aí, nesse momento, auxiliar de alguma forma a sociedade, os colegas advogados, contribuindo para debates de temas que a gente reputa importantes. Ok? Obrigado a todos. Boa noite. Tem gente entrando agora, viu, André? Tem gente entrando agora. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau. Obrigado. Até mais.